Olá! No momento em que o país ultrapassa a marca dos 200 milhões de habitantes, é hora de se perguntar: que país é esse? Para a população, como ficou claro nas manifestações de rua, setores como educação, saúde, transportes e segurança merecem notas muito baixas. E não são apenas as pessoas das ruas que fazem esse tipo de crítica. No índice PISA, que avalia a educação de acordo com padrões internacionais, o país continua abaixo da média mundial nos itens leitura, matemática e ciência. Agora que somos 200 milhões, só resta esperar que os avanços ocorram num ritmo mais rápido para atender as expectativas da população. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Os números são da Divisão de População das Nações Unidas. Em julho, o país passou a ter mais de 200 milhões de habitantes. Alcançar essa marca é uma oportunidade para se observar a situação dos serviços públicos e os desafios a serem enfrentados a fim de evitar a perpetuação das deficiências. O relatório da Divisão de População das Nações Unidas antecipou-se ao anúncio oficial do IBGE, a ser divulgado no final deste mês, quando serão anunciadas as novas projeções demográficas. Mas nos gráficos da ONU e de outras organizações internacionais, o Brasil já aparece com 200 milhões de habitantes. Em 1800, nos tempos coloniais, 8 anos antes da chegada da família real, que ocorreu em 1808, o Brasil tinha pouco mais de 3 milhões de habitantes. Em 1900, uma década depois da proclamação da República, em 1889, a população era de 17 milhões. Já no ano 2000, na virada do milênio, éramos 170 milhões. E agora, chegamos aos 200 milhões. Ao atingir essa marca, o país dispõe de uma janela de oportunidade para se preparar para as próximas décadas. Isso porque o perfil da população é de jovens e, atualmente, há mais gente trabalhando do que inativos. Agora, com um amplo território, vastos recursos naturais e a maior biodiversidade do planeta, ainda há tempo para a modernização da economia e a melhoria na qualidade da educação. Esse último item é essencial para garantir uma perspectiva para as próximas gerações, quando o Brasil estiver na mesma situação vivida hoje pelos países da Europa, onde há pouca gente trabalhando para sustentar um número crescente de aposentados. Filas intermináveis, meses para se marcar uma consulta, pacientes espalhados por corredores de hospitais. O quadro do setor de saúde no Brasil está mais para terceiro mundo do que para um país em desenvolvimento. Essa cena se repete todos os dias. Ambulâncias do interior e até de outros estados trazem pacientes para o Hospital das Clínicas, o maior centro hospitalar do país. A gente chama isso de ambulancioterapia. Em alguns casos, essa terapia é indicada, porque o tipo de tratamento que o paciente necessita não é compatível com o tamanho e o porte das cidades da origem. Então, câncer, transplantes têm que vir para centros maiores. Mas, em muitos casos, a gente nota que a ambulancioterapia é desnecessária. Coisas que, se houvesse uma maior resolutividade na ponta do sistema de saúde, você não precisaria sobrecarregar tanto os hospitais escola ou os hospitais de referência. Mandar doentes para São Paulo é uma prática comum de diversas prefeituras. É mais barato e fácil dispor de uma ambulância do que construir clínicas e outros centros de atendimento. Em muitos casos, o paciente poderia ser tratado com medidas simples nos prontos-socorros locais. A falta de estrutura de muitas cidades para realizar os primeiros atendimentos, exames e diagnósticos gera dificuldades para os médicos e atrasos nos tratamentos. Seguramente existem casos que você não precisaria fazer isso. E a gente nota isso muito nos procedimentos diagnósticos, métodos de imagem, ultrassom, biópsias. A gente, por exemplo, tem recebido biópsias de Rondônia, onde o médico de lá põe o fragmento do tecido que ele fez em Rondônia, que ele tirou do paciente, põe no Sedex com o dinheiro dele, chega aqui, a gente processa o material e devolve para lá. Quer dizer, isso não precisaria, isso tem um atraso,
tem uma necessidade de um maior diálogo entre quem biopsiou e quem está examinando para ver qual que era a morfologia da lesão, enfim, coisas que são absolutamente, não é que é impossível de fazer. Você pode até montar um sistema desses, mas a gente está fazendo isso meio de improviso. Quando se fala em tratamentos de alta complexidade, como câncer ou transplante, a situação é ainda mais grave. Faltam hospitais bem equipados e especialistas. Para você tratar alta complexidade, você tem que trabalhar num centro que o indivíduo possa ser treinado para isso. E não são muitos. Então nós temos uma carência de profissionais em quantidade suficiente para suprir essas necessidades. Ou seja, não é preciso. O problema não é formar mais médicos, nós temos que formar mais bons médicos. Por causa da carência de centros médicos e, sobretudo, de tratamentos avançados em outros estados, São Paulo paga uma conta alta. Tem um investimento muito grande do estado, porque as contas da alta complexidade não fecham pelo SUS. Dá prejuízo tratar câncer, dá prejuízo você colocar marca-passo, dá prejuízo você fazer transplante, dá prejuízo você fazer uma cirurgia cardíaca. Quer dizer, o que o SUS paga não cobre 1/3 do custo. Para resolver a falta de centros de medicina avançada, algumas medidas podem ser adotadas pelo governo federal. Talvez uma sugestão seja estimular a criação de campos avançados, onde você possa, digamos, fazer uma parceria inserir a alta tecnologia ou acesso à tecnologia em lugar que hoje não tem. Embora o Brasil tenha mostrado progresso no que se refere a medidas básicas de saúde, a falta de centros de tratamento é o grande desafio do país. Dá a impressão que o Brasil evoluiu muito em saúde no tocante à atenção primária, à administração de remédios, de vacinação para idoso, vacinação para criança. A gente faz isso muito bem, o Ministério da Saúde conseguiu coordenar isso muito bem. A distribuição de remédios para doenças crônico-degenerativas como hipertensão, diabetes, asma, a custo zero. Isso tem melhorado muito a expectativa de vida e os indicadores de saúde, seja em mortalidade infantil, seja em expectativa de vida. O que está faltando é, digamos, quando você tem uma circunstância mais grave. Trauma a gente tem um nó. Pronto-socorro, cirurgiões, neurocirurgia, a demanda de UTIs, tem uma carência de leitos de UTI. Tenta internar em qualquer lugar do Brasil alguém numa UTI, tem uma fila de espera. Na parte de tratamento oncológico, porque as pessoas vão vivendo mais, a chance de dar um erro de reparo de DNA é grande e você vai tendo câncer. Nas complicações das doenças isquêmicas do coração, tipo o que acontece depois do infarto. Você pode até tirar o indivíduo do infarto, mas uma parte sai com insuficiência cardíaca, que é muito caro. Bronquite crônica, embora o tabagismo tenha caído, ainda vamos ter um passivo ambiental do tabaco muito grande. Então essas doenças crônicas, né, você precisa de uma prótese. Vê uma fila de prótese de fêmur, a pessoa vive muito, desgasta o fêmur, tem que trocar. Vê a fila que tem, uma prótese de joelho. Então essa medicina cara não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo, a não ser que você tenha a felicidade de trabalhar no Senado ou em algum lugar do andar de cima, né? Porque esse pessoal, aí não tem desigualdade nem econômica nem geográfica, porque todos convergem como pombos para os hospitais de excelência em todas as partes do Brasil, mas notadamente em São Paulo. Dados do próprio governo federal revelam: 7 em cada 10 municípios fazem mau uso das verbas destinadas à educação. São fraudes, desvio de dinheiro, gastos incompatíveis e licitações irregulares. Enquanto isso, milhões de crianças e adolescentes continuam fora da escola. Os dados são do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e revelam que 3.700.000 crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos não frequentam a escola. Desse total, 1.400.000 têm entre 4 e 5 anos, e mais de 1,5 milhão são adolescentes entre 15 e 17 anos.
Em termos proporcionais, as regiões com mais crianças e jovens fora da escola ou em situação de defasagem relacionada com a idade são a Norte, com 18%, e a Nordeste, com 17%. Boa parte dos recursos gastos pelas prefeituras no ensino fundamental é desperdiçada, seja por desvios ou ineficiência da máquina pública. Nós temos, nas duas pontas, na educação infantil e no ensino médio, o maior contingente que ainda está fora da escola. Essas duas pontas somadas dão 3 milhões de alunos, mais ou menos, 1,5 milhão aproximadamente em cada ponta. Por quê? Porque é uma mudança recente na legislação, na Constituição, que incluiu 4 e 5 anos na ponta da educação infantil e o 15 a 17 como obrigatório. E os municípios e estados têm até 2016 para se adequar à lei. Então, a gente espera que até 2016 esse contingente todo esteja na escola. No miolo do ensino fundamental, que já era obrigatório antes, tem em torno de 700 mil alunos que ainda não estão atendidos. Os recursos são mal geridos, há incompetência, há corrupção, há uma dificuldade de decidir onde investir porque os parâmetros de qualidade não estão claramente estabelecidos. Agora, quando a gente estabelecer padrões de qualidade, de exigência em nível internacional, a gente vai precisar realmente de mais recursos. Então, a gente teria que fazer esse aumento de recursos, ele tem que necessariamente ser precedido de um parâmetro de qualidade, de atendimento extremamente detalhado. A Inglaterra, por exemplo, acabou de fazer isso para o ensino infantil. Então, tem lá o número de pessoas, o tipo de formação, para cada tipo de atendimento está extremamente bem definido. Quando você definir isso, vai ficar claro que precisa de mais recursos e aí vai ficar também mais fácil de vigiar os recursos. E aí a gente percebe por que há uma resistência política de fazer a definição da qualidade, porque você perde esse poder de barganha mais solto do uso dos recursos de educação. De acordo com o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o país continua abaixo da média mundial nos quesitos educacionais da leitura, matemática e ciência. No último levantamento do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Brasil está na posição de número 53 no ranking de desempenho escolar, que avalia habilidades em leitura, matemática e ciências. Nesse ranking de 65 países, o Brasil aparece depois do Chile, Sérvia, Bulgária, Uruguai e México, entre outros. O PISA avalia estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe que os jovens tenham concluído a escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O que está proposto para o Brasil, que está hoje em avaliação no Conselho Nacional de Educação, formalizado, não tem nada a ver com os parâmetros internacionais, é muito abaixo. E aí a gente vai ter, como você põe para as escolas públicas um parâmetro muito baixo, você vai continuar, as escolas privadas não vão baixar o seu patamar, né, as privadas de elite. Elas vão continuar fazendo cada vez melhor porque as famílias cobram. Então, o setor público que tem como, num Estado de Direito, numa democracia, a obrigação preponderante de igualar as oportunidades de educação e de acesso a serviços públicos, não fez o seu trabalho, não está fazendo o seu trabalho. Todo o país, as últimas reformas que a gente andou estudando, você vê que elas já partem do que os outros países fizeram. O Brasil toma a posição de ficar isolado deliberadamente. Mas os países, a Inglaterra, Portugal, a Austrália, quando a Escócia fez agora um levantamento, o que está sendo feito, qual é a referência bibliográfica que está sendo utilizada atualmente nos países que conseguem educar em maior nível e com também alto nível de equidade. A preocupação com a excelência e com a equidade, ela está presente nesses países, ela não está presente no Brasil. Os municípios brasileiros alcançaram em média um índice de desenvolvimento humano alto, graças aos avanços na renda e na expectativa de vida nos últimos 20 anos, conforme revelam dados da ONU. Em
Em 2 décadas, as cidades brasileiras saíram do nível considerado muito baixo para o alto, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, versão local do IDH, utilizado pela ONU em avaliações do desenvolvimento social em países. O avanço ocorreu nos quesitos de renda da população, longevidade e educação. O índice que mais contribuiu para a melhoria foi o aumento da longevidade. A expectativa de vida da população subiu de 64,7 anos para 73,9. Também houve aumento de renda, de 14,2% nestes 20 anos. Mas é na educação que o país continua mais distante do ideal. No levantamento, concluído em 2010, apenas 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos tinham o ensino fundamental completo e somente 41% dos jovens até 20 anos haviam concluído o ensino médio. Vamos ver nas ruas o que as pessoas esperam do país para os próximos anos? Espera mais saúde, mais educação, mais segurança. Hoje em dia a gente sai na rua sem saber se vai voltar para casa, como vai voltar para casa. Um país melhor, com emprego, com educação. Acho que é o que todo mundo espera, né? Que mude essa política que tem de os governantes arrecadar mais dinheiro e acabar não investindo na cidade. O povo que passa aí, trabalha o dia todo, paga para eles trabalharem, para administrar a gente, eles acham que é, sei lá, que o dinheiro é deles. Bom, eu espero melhoras em todos os setores, setor transporte, educação, saúde. Bom, espero, né? Difícil. No próximo bloco, logística impede avanço do país na produção de grãos. E mais, desmatamento na Amazônia volta a aumentar. Em junho deste ano, houve um salto brutal em relação ao mesmo período de 2012. Em matéria de violência, algumas cidades brasileiras se aproximam das mais perigosas do mundo. E alguns estados apresentam taxas assustadoras de homicídios. As altas taxas de assassinatos se encontram nas regiões Norte e Nordeste. No Pará, o número de assassinatos aumentou 307,2% em 10 anos. No Maranhão, 282,2%, Alagoas, 215%, Bahia, 195% e Paraíba, 184%. O estado de São Paulo aparece na 24ª posição, atrás apenas de Santa Catarina, Roraima e Piauí. Os dados fazem parte do Mapa da Violência de 2013, do sociólogo Júlio Jacobo. Entre as capitais mais violentas estão Maceió, com 94,5 homicídios por 100 mil habitantes, João Pessoa, com 71,6, Vitória, com 60,7, Salvador, com 59,6 e Recife, com 47,8. A cidade de São Paulo é a capital menos violenta do país, de acordo com o levantamento. A impunidade é o grande desafio, porque toda a sociedade estão num acordo, quando estão livres dos freios ideológicos, que o que segura os índices de violência praticado contra os cidadãos é a questão da resposta que a sociedade dá aos violentos. Os violentos precisam entender que eles não ficarão sem resposta, que terão castigo se fizerem uma opção pelo crime. Se não tem, o que acontece? Nós expandimos a base de comportamento criminoso. O principal problema é interromper essa escalada de violência que o Brasil está sendo submetido. O Brasil continua sendo um dos 5 países mais violentos do mundo. Essa violência recai principalmente sobre a população mais jovem e mais pobre. E o custo da violência é muito alto, sem pensar a questão do custo emocional das perdas que você tem de vidas, de ferimentos, até de patrimônio. E o pior é que nós não estamos vendo nenhuma política de âmbito nacional direcionada para frear essa situação que vem piorando muito, está degradando cada vez mais. Nós temos uma estrutura policial ultrapassada, obsoleta, um dos poucos países do mundo que tem 2 polícias para cuidar da segurança das sociedades, Polícia Civil e Militar. Deveríamos ter uma polícia só, já não seria muito fácil. Com 2, o problema é sempre mais difícil. Ou seja, isso apenas enfraquece a capacidade de resposta, que mostra como nós
não modernizamos o nosso instrumental de defesa da sociedade, que é a sua polícia. Nós transformando isso numa grande ideia de segurança pública, querendo envolver muitas questões sociais, quando sequer o instrumental básico nosso é insuficiente para fazer o trabalho. Só no mês de junho, o país perdeu 184 quilômetros quadrados de florestas na Amazônia, o que significa um aumento de mais de 400% em relação a junho de 2012. Os dados são do Imazon, Instituto do Meio Ambiente da Amazônia. O Pará foi campeão do desmatamento em junho. Dos 184 quilômetros de mata destruída, o estado derrubou 42%. E o Amazonas, o segundo colocado, 32%. O sistema de alerta de desmatamento do Imazon também monitora a degradação florestal. O primeiro estágio, quando os madeireiros entram para tirar as melhores madeiras e a cobertura florestal vai se degradando. O sistema trabalha com dados recebidos via satélite e que são analisados em tempo real. Entre agosto de 2012 e junho de 2013, o aumento na área desmatada foi de 103%. Daí a surpresa, com os índices relativos apenas a junho, que ultrapassaram os 400%. Já o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que divulga o índice tomado como base pelo governo federal, registrou um aumento de janeiro a maio desse ano de apenas 28% no desmatamento. Este ano, o Brasil pode superar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor mundial de soja. Mas o país poderia ter alcançado esse título há muito tempo, não fosse o caos no setor logístico. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que a produção de soja no país alcançou 82 milhões de toneladas na safra 2012, que foi prejudicada por questões climáticas. Os dados daquele país têm de ser comparados com a safra brasileira 2012 e 2013, porque o Brasil planta num ano e colhe no outro. De acordo com o próprio Departamento de Agricultura norte-americano, a safra de soja no Brasil será de 83 milhões e 500 mil toneladas. Mas esse total poderia ser 20% maior se o país tivesse infraestrutura adequada, segundo cálculos da Associação Brasileira de Produtores de Soja. A falta de portos, ferrovias, rodovias e principalmente armazéns impede o avanço do agronegócio, especialmente na área de grãos destinados ao mercado externo. A China, que é o maior comprador da soja brasileira, com 69% do total exportado, já chegou a cancelar compras por causa de problemas na logística. No próximo bloco, horas perdidas para ir de casa ao trabalho. E a maioria das cidades brasileiras não investe em transportes sobre trilhos. A gente volta já. 4 horas para ir de casa ao trabalho. Parece exagero, mas essa é a realidade de milhões de brasileiros que dependem do transporte público no dia a dia. No ano de 1854, graças à iniciativa de Irineu Francisco de Souza, o Barão de Mauá, foi inaugurada a primeira linha ferroviária do Brasil, com 14,5 km de extensão. Daí em diante, até a primeira metade do século XX, houve uma grande expansão do setor. Na década de 50, ao invés de seguir a tendência observada na Europa e Estados Unidos de incentivo às ferrovias, foi lançado o Plano Nacional de Erradicação de Ramais Ferroviários, processo acelerado durante o regime militar que se empenhou em trocar as ferrovias por estradas. Com isso, o país, que chegou a ter quase 38 mil quilômetros de trilhos, hoje possui menos de 30 mil, a mesma extensão da década de 1920. O resultado pode ser visto nos enormes congestionamentos nas rodovias que levam aos terminais portuários. Apenas 25% das cargas são transportadas por ferrovia. Nesse ano, o governo federal anunciou investimentos de 91 bilhões de reais para a construção de 10 mil quilômetros de ferrovias, mas o prazo de conclusão é para o ano de 2025. Acontece que apenas para atender à demanda atual do transporte de cargas, seriam necessários pelo menos 50 mil quilômetros de malha ferroviária. Enquanto isso, seguem os planos para a construção do trem-bala, que nas estimativas atuais custaria 32 bilhões de reais,
mas que podem chegar a 50 bilhões. Isso para atender a uma parcela mínima da população, se comparado com as necessidades do transporte urbano nas grandes cidades, onde os passageiros chegam a levar 4 horas para ir de casa ao trabalho. 58 bilhões e 400 milhões de reais, um número que representa mais que o dobro do custo do Bolsa Família. Esse é o montante gasto, sabe para quê? Para manter os atuais 39 ministérios, um recorde na administração federal. Se forem incluídos os gastos de toda a máquina burocrática federal, o custo sobe para 377 bilhões e 600 milhões, incluindo empresas estatais, órgãos técnicos e institutos. Até 2002, no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, o número de ministérios era de 24. No governo Lula, o total passou para 37 e no governo Dilma para o recorde de 39. O Bolsa Família custa atualmente 24 bilhões e 900 milhões, menos da metade dos gastos de manutenção dos ministérios. Vamos ouvir mais algumas opiniões sobre as expectativas das pessoas para os próximos anos. Brasil do futuro? Espero um país melhor, né? Que as pessoas tenham mais educação. Na saúde principalmente, porque nós vamos nos hospitais públicos, estão sempre lotados, o atendimento é péssimo. Melhora em educação, saúde e sistemas públicos e também com a impunidade de quem tem mais condição financeira e social. Tem muita coisa para melhorar em relação à educação, saúde, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Tem coisa mudando, a gente viu isso com essas inúmeras manifestações que tivemos por aí que conseguiram reduzir o aumento do ônibus, foram 20 centavos, mas já é alguma coisa, já é um começo. A população está ciente do que ela quer, não só os jovens, acho que todo mundo, os jovens começaram a mobilização e depois todo mundo deu sequência, assim, parou um pouco, mas eu acho que o sentimento de mudança ainda está na população e espero que isso seja reflexo na eleição do ano que vem e no futuro. Nos tempos do regime militar, um hino ufanista falava em 90 milhões em ação, referindo-se à população da época. Hoje somos 200 milhões e apesar de alguns avanços, um olhar mais atento para as periferias das grandes cidades vai revelar que os problemas